Olá, ouvintes! Estamos começando o nosso primeiro episódio de 2021. Esperamos que vocês tenham passado uma linda virada de ano e que fiquem conosco ao longo de esses mais 12 meses, acompanhando os assuntos do momento no universo digital, que a gente tenta abordar aqui com leveza, bom humor e uma boa dose de sinceridade, né? Os sincerões. Eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital, e comigo aqui apresenta, coproduz o Influcast, a jornalista e empresária Andressa Grifante. Boa noite, Andressa. É um prazer estar gravando aqui contigo de novo. Olá, tava com saudade já de gravar também. Oi, Léo, oi, pessoal que nos escuta. Retomamos então nossas gravações depois de uma pausa aí para a gente se recompor do ano que foi 2020 e que ano que foi. Mas agora a gente parte de onde a gente parou, né, no ano passado, que é nessa temporada de Direito Digital, em que basicamente eu encho o Léo de perguntas e o Léo responde. E é E divertido. esse é o sétimo, né? O sétimo episódio dentro dessa série aí sobre direito digital. Então, é o sétimo assunto, que dessa vez será termos e condições dentro dos sites, e-commerces, portais, blogs, como fazer esses termos, o que levar em consideração, o que não fazer, os principais erros, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Essas dicas vão servir principalmente para quem vende produtos, né, e serviços online, mas também para criadores de conteúdo, né, para blogueiros, influenciadores, empreendedores digitais no geral. E acho que é isso. Toca a bola para ti, Léo. Vambora. Primeiro, para quem tá nos assistindo aqui no YouTube nesse momento, tá aqui a minha tatuagem, 2020 eu sobrevivi, tá vendo? Bom, gente, olha só. Então, a gente vai falar sobre termos e condições, que elas são as regras do jogo. Elas são expostas aos consumidores e ter isso, essas regras claras e bem feitas e objetivas e transparentes ao nosso público, é meio caminho andado para evitar desentendimento. Muitas vezes, inclusive, previne que isso aconteça e evita principalmente problemas mais graves, questões de responsabilidade que a gente vai abordar ali na frente. Tanto para vendedores como para consumidores, todos devem estar atentos a isso. Mas antes de seguir nesse tema central do episódio, né, a gente tem os recadinhos da paróquia e eu quero lembrar então que todos os nossos conteúdos e serviços estão lá no influcast.com.br. Esse podcast pode ser escutado nos principais agregadores como Spotify, Apple, Google, Deezer, geladeira, tablet, cachorro, qualquer dispositivo que toque um podcast, a gente tá lá. Então siga esse podcast para acompanhar os novos episódios e se tu já é nosso ouvinte assíduo, considera contribuir com esse projeto com o nosso financiamento coletivo com cotas de apoio que partem de apenas R$5. Isso aí. E lembrem-se de compartilhar, né, com os amigos, se gostou, se gosta, se nos acompanha. Compartilha também nas redes sociais e marca a gente tá lá no Instagram, @escuteinflucast. Isso, manda pergunta, clica, avisa, clica no Sugestões de sininho, pauta. notifica, dá joinha. É isso aí. Isso aí. Bom, muito bem. Simbora, Léo. Pro tema, então, agora. Acho que vamos começar conceituando, então. Vambora. Conceituar, então, termos de uso, tá? E políticas e condições de privacidade em plataformas. Dá para colocar isso tudo dentro de um grande balaio, tá? Imaginem vocês que é o contrato que o teu usuário, o teu cliente, o teu consumidor assina e concorda quando ele faz a compra no site. Mas, Leonardo, eu nunca li os termos de uso. Ninguém pode se valer do desconhecimento de uma norma para não segui-la. Então, isso é um preceito jurídico, inclusive, né? Tu não pode desconhecer, o fato de tu desconhecer a lei não te exime de responsabilidade. Então, quando tu tem as regras do jogo estabelecidas, quando tu tem as normas estabelecidas dentro do teu site, e o que engloba isso? Disposições gerais, a questão do frete, como é que é a logística reversa, caso tenha que devolver, qual é o prazo de devolução, isso a gente vai conversar bastante ali na frente, como é que funciona, que tipo de produto tu tá comprando.
É dropshipping, não é? É envio internacional? É produto digital? Tem prazo de validade? Não tem? Tem prazo de acesso? Como é que funciona? Todas essas regras são contempladas e são regras que tu não consegue colocar na descrição da tua venda, nem na página de venda, nem no checkout da tua venda, porque seria, enfim, um atrolhamento de informações ali. Tudo isso, então, tu tem que colocar no rodapé da página, de forma acessível, inclusive para estar em conformidade agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tu tem que estar estabelecido o que tu vai fazer com essas informações, para quem que tu vai fornecer, onde é que é o teu gateway de pagamento, se tu vai processar pagamento em casa, se tu vai levar para outro lugar, se tu faz venda internacional, se tu não faz. Todas as regras, imaginem vocês que as plaquinhas que nós temos nas lojas físicas, elas são análogas às regras e os termos de uso do site. Se tem lá na plaquinha do estabelecimento dizendo não efetuamos trocas aos sábados, mercadoria em promoção não entra em troca, não trocamos em datas festivas, isso tudo é contemplado dentro dos termos de uso. Só que a diferença é que na internet não tem plaquinhas. Tu não pode ficar enchendo de pop-up, de banner, de informação, porque tu vira muito burocrático e isso gera um efeito negativo no teu consumidor. Então, se tu tiver regras demais expostas, automaticamente tu gera uma rejeição potencial no teu consumidor. Então, basicamente, essa é a conceituação do que são termos de uso e políticas de privacidade e por que é tão importante tu desenvolver uma para o teu negócio, porque modelos na internet tem um monte. É que nem receita, tem várias, tem todas. Qual Tem é a contrato, melhor? né? Que o pessoal também pega Exato. modelos de contrato, assim, e que Exato. não é personalizado daí, né? É isso aí. Esses cabelinhos brancos aqui, que vocês não estão vendo. Mas esses cabelinhos Podcast brancos, não dá pra ver. mas eles são fruto de pessoas que entram em contato dizendo: Leonardo, eu peguei os termos de uso no gerador de termos de uso. Inclusive, se alguém quiser precisar muito de termos de uso, tem geradores na internet. Serve para alguma coisa? Sim, para tu preencher o espaço vazio que tem no teu site, mas utilidade e validade jurídica nenhuma. Tu não consegue estabelecer com normas gerais como é apresentado lá. Então, isso acontece bastante de tu não tá alinhado com o teu negócio ou copiar de um site de concorrente, e aí tu esquece de mudar o nome, e aí o teu site faz propaganda do teu concorrente, a indexação do teu site cai, a relevância do teu site cai, e o robozinho do buscador mais famoso do mundo identifica que aquilo é um plágio e dá prioridade para mostrar o site do teu concorrente. E agora, José? E agora, José, antes de eu passar para a primeira pergunta aqui que eu anotei para fazer para ti, Léo, me veio uma dúvida agora de é obrigatória por lei o site, qualquer site, ter isso? Porque tem muito site que não tem, né? Não é uma questão assim, ó, é muito mais uma questão de prevenção, porque quando não tem nada especificado, vale a regra geral. E qual é a regra geral, Andressa? A regra geral é o direito do consumidor, como a gente conhece. Devolução em 7 dias, direito de arrependimento, restituição em dobro caso o pagamento seja feito equivocado, o frete corre por conta do vendedor. Isso é a regra geral. Se isso se aplica para tua operação, pá, bacana, muito legal. Tu vai poupar uma grana em investimento e respaldo jurídico daquilo. Se tu quer regras diferentes, tu não pode se valer da regra geral. Então, obrigação geral jurídica por lei não existe. Não. O que acontece é tu, enquanto operador do teu negócio, tem um interesse em estabelecer outras regras com o teu consumidor. Beleza. E aí eu ia falar, porque muita gente agora criou seus negócios online, especialmente no último ano, né? Ou criaram quem não tinha, ou potencializaram o canal de vendas que já existia, né? Mas poucos ainda se atentam para essa necessidade de inserir os termos. Inclusive, eu tenho visto esses termos de uso, regras, e até no formato de FAQ, né? De perguntas frequentes, perguntas e respostas, sendo inseridas em sites de terceiros. E aí eu queria que tu falasse como que é a validade, se vale da mesma forma. Do exemplo da Simpla, eu vejo isso bastante no site, né, nessa plataforma que vende ingressos. Então, eu vou lá, crio o meu evento dentro do site da Simpla. Então, não é o meu site do meu negócio, é uma plataforma que vende. Eu coloco lá como uma Hotmart da vida, enfim. Coloco ali o serviço que eu estou vendendo. E ali na página do meu evento, dentro da Simpla,
Estou colocando ali perguntas frequentes, e daí sobre devolução de ingressos, informações sobre envio de material, sei lá, didático, antes, depois do evento. Enfim, posso colocar ali os meus termos e condições sobre o evento, mas não está no meu site, está dentro de uma plataforma, de um site de terceiro, que, por sua vez, já tem as normas deles, né? Perfeito. Então, como é que funciona quando é essa dinâmica, assim, com um intermediário? Perfeito, muito bem colocado, porque esse exemplo alcança diversos outros cenários, tá? Mas adorei. Olha, como é que funciona? Quando tu estabelece, o combinado não sai caro com o teu consumidor. Então, quando tu estabelece antes da página de checkout, imagina o cenário que tu tá nas lojas americanas e tu tá na fila do caixa. Quando tu tá na fila do caixa, é o teu momento de checkout. Lá tá estabelecido que o prazo de entrega é tanto, que a troca acontece em tantos dias. Tudo fica claro. Quem é o responsável efetivamente pelo evento, tá? Vamos falar primeiro de uma responsabilidade anterior à aquisição. Tu é responsável pelas informações que tu veicula no teu site. Ah, mas eu tô copiando da Simpla, ou a Simpla tá fornecendo essas informações. Bacana, mas tu ainda é garantidora daquilo, tá? Se der algum problema e a Simpla não arcar com a devolução daqueles ingressos, a Andressa é responsabilidade solidária. Tu é corresponsável por aquela devolução. Então, quando tu terceiriza a questão do ingresso ou da responsabilidade por esse ingresso, fica tudo estabelecido ali entre tu e a Simpla com o teu consumidor, e caso, como eu falei, a Simpla não devolva, por exemplo, o dinheiro do ingresso, não faça restituição, ou troque por crédito, ou qualquer coisa que esteja estabelecida ali, tu é corresponsável e pode ser acionada para responder de forma corresponsável. Trazendo lá para um episódio que a gente falou sobre direitos do consumidor na pandemia, quando a questão do reembolso alcançava pessoas que faziam indicação ou que vendiam como afiliado, é o mesmo cenário. Basicamente, tu é tão garantidora quanto a Simpla pelo ingresso ou pelo evento acontecer ou não acontecer. Basicamente é isso. Beleza. E aí, Léo, para quem vende online, a gente já falou, e agora tu lembrou, né, de um dos episódios sobre, que foi lá na série, durante o nosso especial de Covid-19, a gente já falou de direito do consumidor. Num outro episódio recente sobre a Black Friday, né, e Black Fraud, a gente falou de novo sobre pagamentos, venda online, enfim, com foco em ajudar as pessoas a não caírem nesses golpes. Sim. Também já falamos de LGPD para quem vende, como se adequar a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, agora eu queria passar para um outro lado, que é daquela galera que não vende produto ou serviço online, não tem e-commerce, mas é, por exemplo, jornalistas como eu, que tem um blog em que eles colocam crônicas, resenhas, textos, conteúdo. Tem muito blogueiro, tem muito fotógrafo que cria sites com um portfólio só das suas imagens. E aí é interessante para esses profissionais que não estão vendendo, lidando ali com o consumidor diretamente, criarem alguns termos ali, às vezes para direito de imagem, no caso de fotógrafo, ou direito autoral dos textos e tudo mais. Seria um espaço para colocar isso? Com certeza. Vale a mesma coisa quando a gente diz que ali tu estabelece com o teu consumidor. Nesse caso, o teu consumidor não necessariamente te paga em pecúnia, em dinheiro. Ele pode te pagar com page view, com clique, com ser exposto a uma publicidade, a um banner, alguma coisa assim. Então, quando alguém entra no teu site e concorda com os termos de uso e com os cookies e com a política ali estabelecida, fica estabelecido que aqui não é bagunça, então as imagens são minhas, se tu quiser entrar em contato comigo para comprar. Os meus textos, se tu for copiar, pode copiar ou não pode copiar. Se copiar, tem que acreditar. Se copiar, tem que acreditar e apontar para o site, ou só apontar para o site. Então, ali tu estabelece o que tu quer. Porque senão vale a regra geral. E aí, às vezes, a regra geral é... Mas, gente, a criação de texto não tem como atestar que aquele texto é de tua autoria. Logo, eu não preciso acreditar, porque vale a anterioridade, mas como é que tu comprova a anterioridade num lugar que não especifica a questão de anterioridade? Então, a produção de texto... Sim, daí quem quisesse fazer de louco e não... Sim, que nem todas as frases. 90% das frases que tem na internet são atribuídas a Clarice Lispector.
Sim. Ela nunca reclamou de direitos autorais sobre essa. Ou o autor é conhecido e colocam lá autor desconhecido. Ah, não sei, então é autor Ah, e desconhecido, na dúvida, né? se tu não sabe, bota É. Clarice Lispector, que deve ser. Sim, sim. E, bom, eu quero dar como exemplo também, né? Porque eu tenho uma empresa, tenho lá o meu site, serve também como portal de notícias ali, e tenho vários serviços, e eu criei alguns termos, inclusive com a tua ajuda. A gente deixou ali exposto o propósito da empresa, que eu acho que é uma página mais ou menos para isso, né? Tem que ter os termos de uso, né? Termos, condições, regras, enfim. E também é um espaço para colocar o propósito, né, aqui, ao que a gente se propõe, né, a fazer como empresa, enfim, nos serviços. Como a gente tem um clube de influenciadores, um clube de assinatura, foi importante eu colocar os termos e requisitos para participar do clube, porque também ali, perguntas frequentes que me faziam e eu coloquei ali. Então, isso é legal de dar como exemplo e eu queria também que tu falasse um pouco sobre isso, porque. E aí tá a importância também de personalizar as coisas, porque dependendo do ramo de atuação, às vezes a pessoa não vende um produto como, sei lá, Mercado Livre, é uma caixa que tu vai enviar, e aí tem ali Sedex, tem as questões de entrega, devolução e tal. Às vezes é uma atuação, tu propõe uma experiência para o usuário, às vezes são portais de notícia, né? Então, grandes portais de veículos jornalísticos. Dentro desses termos, tem várias outras coisas que precisam entrar. Por exemplo, a questão das opiniões, né, de terceiros, dos colunistas. Então, precisa estar ali exposto. Aí, assim, veículos de comunicação vão ter uma necessidade diferente. Exato. Do que um blog que é só meu, eu respondo por aquele blog. O blog é meu, opiniões minhas. Agora, se eu tenho um portal que eu recebo opinião de tudo que é gente, colunistas, enfim, matérias de assessoria de imprensa que eu não tenho como checar direito, enfim, aí é outra necessidade. Se eu vendo algo, se eu vendo algo que é mais restrito, assim, por exemplo, farmácia, né, quem lida com saúde, se eu vendo, sei lá, algo ligado à medicina, à gastronomia, que tem uma outra parte, assim, de cuidados, né, porque lida com bem-estar, com saúde, com o corpo, né, da outra pessoa, e aí tem diversos cuidados. Então, cada termo vai precisar ser adequado àquela necessidade, àquela área de atuação, né? Sim. Isso pode variar bastante. Com certeza. O termo tem que ser encarado, a gente chama de termos de uso, né? Que é o. Nos Estados Unidos chamam de EULA, End User License Agreement, né? Que são os termos de uso que foi trazido para cá. Mas ele é um grande regramento de como funciona, sabe? As normas da casa, sabe? Então, quando a gente ia pra casa da avó, ela dizia: não sobe no tapete com calçado. São as normas da casa, é assim que funciona. E era assim que funcionava. Então. É assim mais ou menos quando entram no teu site. O portal jornalístico, a gente se exime de responsabilidade, não representa necessariamente a opinião ou editorial desse jornal. Né? O e-commerce tem um regramento específico. E aí me atentou a uma coisa muito interessante para trazer aqui. Aqui, Breaking News. Produtos digitais. Me ajuda a pensar como é que a gente devolve um produto digital. Se eu compro, por exemplo, um software e tenho ele baixado, como é que eu exijo o meu direito de arrependimento para o software que foi baixado? Como é que eu exijo o meu direito de arrependimento para aquelas pessoas, como a nossa amiga Ju Santos, que está vendendo kits de imagens de posts prontos pro Instagram? Tá, beleza, eu vou ali, vou comprar dela, eu recebo o arquivo e eu digo, vou exigir o meu direito de arrependimento, estou arrependido. E aí ela, beleza, me dá o chargeback, me devolve o dinheiro e eu fico com a cópia digital dos arquivos, porque ela não tem como tirar de mim. Aí Tu faz print, eu vou lá com o Edu e a Mônica e eu compro presets de fotos deles. E aí eu peço meu dinheiro de volta e fico com os presets. Então, é uma coisa. A questão do direito ao arrependimento é uma lei que foi estabelecida lá por mais ou menos 1990. Com 94 teve algumas mudanças e aí foi melhorada em 2002. Mas basicamente é uma lei que está defasada, que não contempla produtos digitais ainda.
Sim. A gente tem hoje, por exemplo, ferramentas como o Steam, que é uma central de jogos, um programa, um gerenciador de jogos, que ele aglutina todos os games. Então, quando tu compra, tu instala na tua máquina e ele tem diversos dispositivos de segurança que evitem que, se eu pedir um chargeback, se eu pedir um estorno de um valor de compra, me arrependi da compra, o programa é deletado do meu computador. Não tem Cristo como eu consiga, pelas vias normais, claro, né? Pelo usuário comum, usuário médio, não tem como manter uma cópia do arquivo se tu pede chargeback. Não impede também de eu jogar. A questão que eles colocam é, se eu abrir o jogo e eu jogar mais do que 30 minutos, eu não posso pedir o dinheiro de volta. Então, são regras e são coisas que são faladas e são deixadas bem claro com o consumidor para que eu não possa depois reclamar e dizer, ai, mas eu não sabia, eu joguei as 2 horas do jogo, enjoei e vou devolver, quero meu dinheiro de volta. Aqui não, Sim. violão. Então, tem que estar tudo muito bem claro, tem que estar tudo muito transparente, tem que estar tudo muito límpido entre os dois, entre as partes envolvidas e não só com questões de produtos e serviços, mas com todo mundo que entra no teu site. Tanto que é sempre a recomendação para meus clientes, meus mentorados, meus assistidos, que coloquem no rodapé da página lá uma concordância, porque tu dá a oportunidade para o usuário que quer. Tem que atentar para esses dois detalhes, né? Tu dá a oportunidade para o usuário que quer saber quais são as regras, porque aí, na hora do conflito, tu consegue escalar ele de uma forma menos desfavorável, né? Pro teu lado, se tu tiver deixado claro e estabelecido como é que a casa funciona. Pois é, e aí nesse exemplo que tu deu da Ju, ali, dos presets ou de, enfim, outros produtos digitais. Então, uma saída, uma solução para quem está nos ouvindo e tem produtos digitais seria já colocar isso em algum local, no Sim. site. Não só site, né, Léo? Mas assim, aí vendo pelo WhatsApp, vendo pelo Instagram, vendo pelo, enfim, deixar em alguma dessas plataformas essa informação de que é um produto digital, que, enfim, qualquer cópia, porque isso também tem que deixar claro, né? Se a pessoa fazer cópia, não pede dinheiro de volta, mas faz cópia e começa a revender, Sim, sim, também sim. é ilegal, Com também tem que estar certeza. lá. Com certeza, E com dá para certeza. dizer que não aceitamos devoluções, não devolvemos o dinheiro Também depois de dá outras entregue. alternativas, alternativas que são bem legais também. Por exemplo, quando tu vai fazer distribuição de conteúdo, tá? Sei lá, videoaulas. Tu começa e tu define um cronograma de liberação dessas aulas. Tu vai entregar 2 aulas, 3 aulas, depois de 7 dias tu entrega o resto do curso, porque aí passou o período de 7 dias do direito de arrependimento. Isso impede que a tua pessoa, que o teu cliente, exija um chargeback e já tenha baixado todas as aulas. É uma jogada que é completamente plausível, principalmente para cursos preparatórios, por exemplo, para concurso, que às vezes tem 250 aulas. Aí o cara fornece 250 aulas, eu vou lá, uso um software safado do Chrome que baixa tudo, baixo todas as aulas, entro em contato com a escola e digo, oh, me arrependi, quero o meu dinheiro de volta. E aí eu fiquei com as 250 aulas que eu vou botar num drive da vida e vou revender no Mercado Livre por 1/10 do valor. Aí, além de tudo, eu sou criminoso, mas eu tô só ilustrando como é que funciona, né? Ou, por exemplo, Sim. se tu acha que o teu consumidor pode ter uma rejeição do teu produto, oferece uma versão trial, uma versão free, uma versão em resolução mais baixa. No exemplo da Ju, de novo, Um produto degustação, assim, exato, uma né? Que degustação. aí. Oferece 10 layouts do Canva, bonitinho, como ela vai vender, só que numa resolução safada, reduzida, resolução 30%. A pessoa vai ter uma ideia como é que é, não consegue replicar e também não consegue se aproveitar daquilo. Vai garantir que tu queira ou não. A Amazon faz isso com livros. Tu consegue começar a ler um livro para ver se tu vai te agradar e aí tu pode dar o chargeback depois também. Eu vi que acho que é no Zoom no Meet, ou nos dois, que a gente tá, quando alguém, né, a gente tá numa videochamada, quando alguém compartilha a tela, já aparece o nome da pessoa, o usuário, com aquela fonte transparente, né, Sim. assim, mas bem grandona na tela, tu já deve ter visto isso, Sim, né? sim, sim. E São então formas de qualquer prevenir print, pirataria. qualquer vídeo que for feito em cima daquilo, poxa, a pessoa vai ver de onde veio, ó, isso daqui é do usuário tal, e Sim, alguém copiou aí legalmente, né? Não teve sim, é isso acesso, aí, é isso aí. gravou uma aula sendo. Uma Então também é coisa uma interessante que a minha alternativa. esposa me comentou e me mostrou esses dias, ela tirou um print de um vídeo da Netflix, ela parou um frame lá específico e ela fez um print da tela.
e a tela ficou preta, apareceu só a legenda. Quer dizer, não é permitido nem Nossa, que fotografar e legal. nem gravar a tela do Netflix. Não consegue um print. Que A tela legal. ficou preta e apareceu só a legenda. Eu achei muito legal. É uma forma anti-pirataria também. Provavelmente, se a gente ler os termos de uso, vai estar lá especificado que não é Sim, permitido fazer cópias parciais, nem totais print de tela. ou tirar excertos do vídeo. Sim, eu lembrei também de sites que vendem bebidas alcoólicas, né? Que uma das coisas que tem lá, que é um aceite, é uma, né, um tipo de termo que tu está Uhum. aceitando para poder entrar, que é dizer que tu é maior de 18 anos, né? É. Então, isso é outra coisa que exemplifica um pouco de como essas coisas, esses termos vão variar Com dependendo do certeza. que tu vende, né? Porque tu pode vender, sei lá, algo muito simples Sim. e pode vender cadeira, mas tu pode vender bebidas alcoólicas, tu pode vender medicamentos e aí cada coisa vai ser diferente. Tipo o Instagram que diz que o perfil tu tem que ser maior de 13 anos pra ter, e aí tu marca lá e aí tu coloca uma criança, e aí depois tu quer espernear quando teu perfil é bloqueado, tu também tá violando os termos de uso. Nós já Pois conversamos é, a sobre isso. gente está falando muito de quem vai vender, mas nós, como consumidores, a gente usa diversos serviços online e raramente a gente lê as Exato. letrinhas miúdas e são termos, principalmente dessas plataformas aí, Uhum. Instagram, Facebook, são termos gigantescos, Mas né? eles São cláusulas e cientes, cláusulas. mas eles cientes que ninguém lê, eles colocam uma tela de confirmação dizendo: "Eu garanto que tenho mais de 13 anos". E aí a gente vai lá e marca, e Só aí dá marca, problema. que é mais facinho. É isso aí. É. Bom, vamos fechar então, Léo. E para fechar, eu quero que tu elenque, né, algo aí que não tenha sido dito ainda, do que não pode faltar na hora de montar esses termos. Então, para quem tem o seu site, seu blog, seu e-commerce e ainda não montou ou pegou um modelo bem geralzão da internet, assim, para ter uma ideia se está no caminho certo, ao menos. Pegando exemplo até de clientes, de repente, que Uhum. chegam até ti, né? Onde que a galera mais erra? Tá. Olha, o que mais acontece é política de devolução. As pessoas não pensam na política de devolução, não pensam na logística reversa, em estabelecer quem é que vai pagar o produto se tiver que devolver, como é que funciona. Nem todo mundo é o Amazon Prime que te manda o código de correio e tu vai lá, bota na própria caixinha deles de volta o produto e manda embora. Então alguém tem que pagar pelo correio. Ou tu vai ter que emitir um track negativo, ou um track reverso, alguém vai ter que pagar essa conta. Tu pode passar para o consumidor? Pode, se tiver claro, estabelecido e ele tiver concordado. Então tem que ter prazos, tem que estabelecer prazo, principalmente prazo. A maior parte dos problemas, Andressa, é quando o prazo não fica claro. Se tu leva 50 dias para produzir o teu produto, 50 dias para entregar as fotos, 50 dias para entregar o vídeo editado, tu tem que deixar isso claro, tu tem que dar um prazo dilatado para mais ou para menos, dar uma gordurinha, dar uma margem de erro, né? Para mais ou para menos. Tipo o Datafolha, assim, sabe? Que é Para mais ou para menos. 812% para mais ou para menos. Então, então é importante tu Sim. definir esse tipo de coisa para não gerar surpresa, porque o consumidor, aí vendo pelo lado de quem produz, vende, cria, o consumidor espera prazos e adora cuidar um prazo. Então, se tu conseguir entregar para ele a informação clara de prazo, não é surpresa para ninguém e ele vai comprar sabendo que o produto vem de fora, que é um dropshipping que pode levar de 15 a 90 dias úteis. Então, ele nunca vai poder dizer que, eu não vi. Tá, mas tu não viu, mas tava escrito. Ah, mas eu Uhum, não memorizei. Beleza, esse problema é teu. Mas tava lá, tava dito, tava sim. claro. Então, assim, ó, prazos e política de devolução eu acho que são os principais requisitos. E questões de entrega também, enfim. De uma forma geral, e não puxando a brasa para o assado deste episódio específico, mas é realmente bem importante. É um investimento baixo perto do risco e do problema que pode dar. E sabe quando dá problema? Quando tu não tem isso e quando tu menos tá esperando. É aí que a água bate na bunda. E a gente nunca espera assim que o cliente vai devolver, não vai gostar. A pessoa está comprando, ela está vindo, ela está perguntando, então não, vai dar tudo certo.
e às vezes acontece o inesperado, como tu tá falando, né? É isso aí. Lembrar que tem essa questão da LGPD, que a gente já falou num episódio e que vai ser super importante, principalmente para quem vende, né, online, então deixar essas regras claras. E aí, Léo, eu tava pensando no seguinte, quando a pessoa entrou no meu e-commerce lá, comprou, só que no meio tempo aí, eu tô mudando regras. Resolvi mudar, ou veio a LGPD e eu preciso mudar alguma coisa, ou de alguma outra regra. Ou veio uma pandemia, né, que me fez mudar também alguma coisa. Como se faz, assim, com os clientes? Tem que avisar todo mundo, mandar um e-mail dizendo os termos e condições foram alterados. Como a gente vê acontecer bastante no Instagram, no Facebook, Tá. que a gente também segue não lendo, né, mas volta e meia eles vêm lá e nos avisam que vai mudar tudo e a gente só concorda de novo. Tá. Vamos entregar mais um rim, vamos entregar mais um... Vamos, mais um. Mais Já é o dados, terceiro, vou gente. entregar, Vamos, assim. leva tudo, senhor. Leva tudo. Direito de Não, imagem, vai leva embora, não é meu, eu tudo. entrego tudo, pode levar. Não, ou como é que funciona? No modelo inicial, na base, no início, no começo dos teus termos de uso, tu já deve ter uma cláusula lá contemplando alterações. Estes termos de uso Importante, foram ó. feitos em dia, mês e ano e estão passíveis de mudança e alteração, mediante aviso prévio ou não do usuário. Quando esses termos forem importantes, a gente vai te notificar, vai te enviar, ou tu já concorda em receber uma notificação quando forem relevantes. Por exemplo, tem que entender que as regras valem até agora. Então, se agora a gente resolve mudar as regras, é daqui para frente, não retroage. Tu não pode aplicar as regras da pandemia para pedidos ou compras feitas antes da pandemia. Então, isso tem que levar em consideração também. As regras, por isso que tu tem que ter uma cadeia, um histórico. Tu tem que levar as regras até o momento em que elas eram válidas, né? Tu não pode mudar as regras do jogo em andamento. E a gente viu bastante isso acontecer, né, nesse 2020 pandêmico, e 2021 que segue pandemia, né, mas enfim, a gente entrava num site, eu entrei em vários sites e vinha um pop-up, assim, sabe, dizendo, atenção, que nossas, né, devido, em função da pandemia, nosso tempo de entrega tá levando mais tempo, pedimos compreensão, nananã, se tiver dúvidas, acessa nossos termos de uso que estão atualizados. Então, muita gente fez isso e deixou assim, sabe? Tu entrava no site e já vinha aquele pop-up bem grande ou estava piscando em algum lugar do site para te atentar para essa mudança, porque foi algo que realmente mudou muito a dinâmica das coisas. Não, a mudança foi e estrutural. mudou itens importantes, né? Então, não é uma Exato. coisinha ali, um requisito qualquer que... São coisas que as pessoas geralmente reclamam, que é um prazo maior que eles estão precisando, então vai demorar mais para o teu pacote chegar. Sim. Esse tipo de coisa, né? Exato. Então, quando a mudança for fundamental, for importante, for relevante para o teu consumidor, tu pode já ter previsto na primeira versão, e por isso que eu digo de fazer com um profissional que esteja habilitado e que tenha expertise para fazer isso, já vai estar previsto que a pessoa concorda em receber por e-mail, por SMS, por qualquer forma, a notificação ou aviso dessas alterações. Sim. Beleza, bom, agora sim, então, fechando. Obrigada, Léo, por mais explicações, por todas essas explicações e mais este episódio de Direito Digital. Tirou várias dúvidas aqui que eu tinha, espero que quem está nos escutando ou nos assistindo pelo YouTube tenha sanado também diversas dúvidas. Esse é o 7º episódio da série Direito Digital, então vão vir outros sobre outros temas que a gente já tem aqui planejado, mas se alguém tiver uma dúvida, escutou esse episódio e tem alguma dúvida, pensou em alguma coisa, nos manda lá no @escuteinflucast no Instagram. E acessa os outros episódios que a gente já gravou, né? E acessa também o site influcast.com.br. É isso aí. Nos siga nas principais plataformas de streaming, contribua com o nosso plano de assinatura no PicPay e nos ajude a expandir esse podcast ainda mais. Compartilha com todo mundo. Até o próximo, Andressa. Muito obrigado para quem nos ouve, para quem nos assiste. Até a próxima. Até o próximo episódio.